da Receita Federal. Então, quando ultrapassa esse limite, a Receita Federal ela tem duas maneiras de fazer o desenquadramento desse MEI. Você pode desenquadrar informando isso de maneira espontânea para a Receita Federal, olha, faturei mais de 81 mil e quero fazer o meu desenquadramento, então você avisa, né, que ultrapassou esse limite, e isso é a maneira correta de fazer o desenquadramento. E existem algumas pessoas que vão tentando faturar ali no MEI até a Receita Federal pegar. Então, assim, a gente teve na semana passada 2 casos de CNPJ MEI que foram bloqueados pela Secretaria da Fazenda por conta de faturamento em excesso. Então, a própria Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda do Estado daquele MEI, mandou uma notificação informando que aquela empresa já tinha ultrapassado o limite do MEI. E nessa relação, eles sempre colocam, assim, na maioria das vezes, eles já colocam que você faturou. Então, não é mais você que vai informar para a Receita Federal quando você desenquadrou, começar a pagar o imposto do Simples Nacional daquele mês para frente. A Receita Federal fala, olha, você perdeu o direito de me informar quando você desenquadrou, agora eu estou te cobrando um retroativo desde janeiro desse ano até setembro. E uma paulada só, né, geralmente. Exatamente, aí você tem que efetuar toda a declaração de janeiro até a data que a Receita Federal vai te pegar, né, como uma empresa do Simples Nacional. Então, aqueles meses em que você poderia ter sido MEI antes de desenquadrar, você vai enviar tudo como Simples Nacional, recolher os impostos de Simples e pagar os valores de multa e juros. Então, é muito pior quando você tenta extrapolar esse limite, né, tentar burlar o sistema aí, e a Receita Federal te pega porque você começa já pagando mais impostos do que você deveria. Então, eu poderia ter sido MEI até julho, e de julho para frente desenquadrar para o Simples Nacional. Quando eu não faço isso de forma espontânea e eu ultrapasso o limite do Simples Nacional, e a Receita Federal me pega, ela não me deixa mais desenquadrar de julho para frente. Ela traz o meu CNPJ de janeiro até agora para fazer esses pagamentos, porque eu ultrapassei o limite e não fiz essa comunicação obrigatória. Então, tem muitos casos assim, apesar da maioria das pessoas acharem que nada acontece com o MEI, a Receita Federal está cada dia mais de olho nas atividades do digital, né? Então, assim, é perceptível o quanto o digital está crescendo. Cresce muito e cada vez mais a Receita Federal tenta cercar isso, né, para ter controle dos valores movimentados. Então, hoje, a gente tem diversas declarações das plataformas, dos bancos, de tudo, para que a gente consiga validar os valores transacionados, e isso tudo é entregue para a Receita Federal. Então, ela tem como pegar essa movimentação e depois vir cobrar esse MEI desses valores que não foram declarados. Então, é muito importante, quando você é MEI, que você tenha esse controle do faturamento do MEI, para que você não ultrapasse o limite de faturamento e não faça comunicação obrigatória. Então, tem o MEI, ali a gente já precisa de ter um controle de fluxo de caixa, de entender o que entra, o que sai, até para a gente fazer a declaração anual do MEI mesmo, que é obrigatória, né? Então, a gente já precisa ter essa mentalidade de empresário, de empreendedor, mesmo quando a gente é MEI, porque já é um negócio, já é uma empresa. Exatamente. Eu acho que, assim, o ponto principal é, se você está vendendo por cartão de crédito, pelo Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro canal, a Receita já está recebendo essa informação de todos os canais, meio de pagamento, etc. E isso, quanto mais você vende, eles já sabem quanto você vende. Então, não adianta falar, não, deixa para depois, que depois eu vejo. Mas aí vai vir uma bomba bem grande para você. A gente tem gente que quase quebrou porque recebeu essa multa, recebeu uma multa que foi centenas de milhares de reais e meio que, vou encerrar essa operação porque não tem jeito de eu pagar isso, e ficou com um nome negativado lá na Receita, né? E não tem como fugir disso, né? Não tem, hoje em dia não tem. Então, as próprias plataformas, né, para quem não tem um site próprio que trabalha dentro da Shopee, Amazon, Mercado Livre, as plataformas, elas precisam emitir nota fiscal dos dinheiros que ficam, dos valores que ficam retidos ali.
Então, toda a plataforma cobra uma taxa de transação. Tudo que você vende ali dentro, um percentual fica para a plataforma. Esses valores que ficam para a plataforma são emitidos em notas fiscais. Então, a Shopee emite nota fiscal, o Mercado Livre emite nota fiscal, a Amazon emite nota fiscal, e a Receita Federal consegue validar a sua transação, a sua movimentação pelas plataformas. Então, ele sabe que a Amazon emitiu uma nota fiscal de X para a Aline, de Y para a Ana Paula, e daí ela vai entendendo os faturamentos. Bom, se a Amazon pega 3% do faturamento da Ana Paula e a nota é desse tanto, o faturamento ali é de X, é de Y. Então, ela vai cercando, né, para conseguir encontrar esses faturamentos e ir desenquadrando essas pessoas. E um ponto importante que você mencionou aqui, de geralmente essas notificações que acontecem, é que a primeira notificação ela é feita para o CNPJ. Se você baixa esse CNPJ, se você desiste dessa empresa, os valores que ficaram pendentes nessa empresa, eles são transferidos para o CPF. Então, você vai ter toda a dívida que era da tua empresa agora no seu CPF. Então, isso acontece, né? Antes, para a gente dar baixa em uma empresa, a empresa tinha que estar regular. A gente precisava de quitar todas as dívidas, senão não encerrava o CNPJ. Atualmente, a Receita Federal, ela trocou isso. Você consegue dar baixa em um CNPJ mesmo com dívidas. Porém, essas dívidas, elas são transferidas para o CPF responsável desse CNPJ. Então, se é um CNPJ que tem sócio, essa dívida ela vai ser transferida de acordo com a participação de cada um na sociedade. Se é uma empresa que só tem uma pessoa, vai tudo para essa pessoa. Viu? Travou aqui o Instagram, depois você entra de novo aqui, porque, Tá. sei lá, deu algum pau aqui na live aqui, a gente caiu. Não sei se foi a própria Receita barrando a gente, né? Pode ser. Vou pedir aqui para participar de novo. Eles têm que ajudar na divulgação da live, que estamos aqui auxiliando para que ninguém caia na malha fina. Então, assim, quem está vendo a live, está achando que esse assunto é interessante, pode passar o link dessa call ou até pelo Instagram, né, para outras pessoas também ficarem a par desses assuntos, né? Porque no final o pessoal fica muito focado em vender, vender, vender e começa a ter outros problemas de contabilidade, imposto, nota fiscal e etc, né? Mas assim, aí, beleza, então acho que você falou lá, né, da MEI, aí agora depois, se você vender mais de 6.700 e pouco lá, você vira uma empresa do Simples, né? Aí no Simples tem já um limite bem maior, né? Que eu acho que é em torno de uns 300 mil por mês, né? É isso? Dentro do Simples Nacional, a gente tem 2 tipos de enquadramento. As empresas que são ME, que podem faturar até 360 mil no ano, e as empresas que são EPP, ambas são do Simples Nacional. Então, a EPP, você pode faturar até 4,8 milhões no ano. Quando eu falo, né, esse limite de faturamento, eu sempre gosto de deixar muito claro que para as empresas do Simples Nacional, depois de 3,6 milhões, alguns impostos eles não são calculados dentro do Simples Nacional, eles são calculados como uma empresa do regime normal. Então, eu gosto de falar que Simples Nacional 100%, 3,6 milhões. A partir disso, o seu ICMS ele vai ser calculado no regime normal. Então, você é Simples Nacional para o âmbito federal, mas para o âmbito estadual você já é uma empresa do regime normal. Então, você está com o pé em cada regime ali. Você é Simples Nacional, mas um dos impostos é calculado por fora. Então, é um valor de faturamento bem expressivo, né? Você saiu de 81 mil para 3,6 milhões de faturamento. Então, quando a gente sai do MEI, a gente consegue atingir um faturamento muito alto. Então, bem maior, né? Aí tipo 300 mil por mês. Nossa, é um baita fato. Só que aí tem que ficar atento, né? Que são outras obrigações, igual você estava falando no começo. Então, você não vai ter que pagar só a taxa lá de, acho que é R$80, né, mensal? Isso. Do mês. Você vai ter que pagar uma porcentagem do seu faturamento, né? Aí precisa de um contador também, né, no caso. Isso. Quando a gente sai do MEI, muda tudo, né? A gente precisa alterar
toda a nossa visão sobre a empresa. Então, no MEI, ele é um regime completamente simplificado do teu negócio. Você precisa controlar o seu faturamento para não ultrapassar o limite sem comunicar à Receita Federal, você precisa pagar a guia DAS MEI mensal e você precisa enviar a declaração anual no MEI e, se preciso, a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. A gente só tem isso de obrigação no MEI. Quando a gente migra para o regime do Simples Nacional, muda tudo. Por quê? A taxa do MEI, ela é específica e fixa, independente do quanto você vender, ou se você não vender, a taxa é a mesma. Então, você vai pagar os R$ 71, R$ 72 se for uma empresa só de comércio, e é só aquilo ali. Saindo do MEI e indo para o Simples Nacional, mudou tudo. A maneira como você emite nota influencia no seu imposto. Então, se você tem produtos que têm substituição tributária, que é monofásico de PIS e COFINS, a gente precisa ajustar tudo isso na emissão de nota para que você consiga se beneficiar desses benefícios fiscais, para que você consiga se aproveitar desses benefícios. Se você emite a nota tudo de qualquer jeito, o teu imposto ele vai vir sempre sem considerar nenhum tipo de benefício. Então, quando migra uma empresa do Simples Nacional, do MEI para o Simples Nacional, a primeira coisa que eu falo aqui, por onde vocês emitem nota? Emite nota pelo faturador das plataformas? Porque os faturadores das plataformas, eles não permitem a gente emitir notas de maneira diferente. Esse daqui tem benefício fiscal e esse não. Não existe essa opção. Lá no faturador, ou você vai colocar tudo 102 ou tudo 500. Então, quando você entra lá no Mercado Livre para preencher os dados fiscais, ele já te pergunta o CST, o CSOSN. Lá dentro da plataforma, você preenche de uma maneira bem simples isso. E vai sair todas as notas desse jeito. E por que então eu preciso mudar, Carol? Por que eu preciso ajustar isso? Por que eu preciso trocar esse faturador? Onde que muda isso? Vamos pensar aqui na alíquota inicial do Simples Nacional, que é 4%. Se você tem um produto que ele tem benefício de ICMS, por exemplo, é um produto de substituição tributária, ao invés de você pagar 4% de imposto nesse produto, você pagaria 2,64%. Então, a gente diminui essa alíquota. Quando você emite essa nota de venda de maneira correta, você deixa de pagar o ICMS dessa mercadoria. Então, mesmo no Simples Nacional, a gente tem diversos benefícios que podem ser utilizados. E como que a gente consegue entender isso? Com uma contabilidade especialista em e-commerce. Então, a gente tem que estudar esses produtos, validar esses benefícios, entender em quais estados vocês estão, porque não é a mesma legislação para todos os estados, e auxiliar nesse cadastro de plataforma. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção quando vai para o Simples Nacional é validar os produtos e cadastrar isso direito na plataforma, porque agora tudo que você emite de nota fiscal importa para o teu imposto. Uhum. Não é mais uma guia fixa. O imposto ele é baseado no faturamento do Simples Nacional e nas emissões de notas fiscais. Então, a gente vai validar a nota, como ela foi emitida, e vai apurar o imposto em relação a essa nota. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Normalmente, né, a gente sugere instalar tipo um Bling, um Tiny da vida, né? Uhum. Você está falando que pelo Mercado Livre não é possível fazer as configurações corretas na hora de mandar a nota, é isso? Não é, né? Isso. Dentro do Mercado Livre, ele te dá uma opção de emissão. Se você trabalha com produtos diferentes em relação à tributação, um produto tem substituição tributária e o outro não, se na sua cartela de produtos você tem diversos itens, lá no Mercado Livre, ou na Amazon, ou na Shopee, você não consegue fazer essa diferenciação. Considera como se fosse produto normal, né? Sem vai ST, ser tudo um produto só. Aí você pode escolher lá, tudo sem ST, tudo com ST. De qualquer maneira, estaria errado, porque o produto, se ele não tem benefício e você coloca para emitir a nota com benefício, a gente está pagando menos impostos do que deveria, também fica errado. Então, a plataforma, ela só te dá uma opção, você pode escolher, ou é tudo com, ou é tudo sem. Ele não deixa fazer essa segregação, né? Não vai dar errado, né? Se você tem um ali que está diferente, você vai estar pagando ou a mais ou a menos, né? Mas eu acho que o que fica de dica é realmente, tem que ter tipo um Bling,
um Tiny, Um e aí Tiny. tem uma contabilidade para explicar como que cadastra. Acho que o principal, né, Isso. é cadastrar o produto da forma correta. O NCM, o CST, lá tem um monte de itens a ser configurados, que aí você vai saber pela nota do fornecedor também, né? Enfim, eu acho que primeiro, eu acho que precisa entender que, pessoal, precisa estar bem atento nesses detalhes, porque senão você vai se ferrar uma hora ou outra. Esse que é um ponto. Sim, a parte mais importante de sair do MEI para o Simples é entender que agora o jogo mudou. A gente tem muitas coisas para prestar atenção. Então, essa é a primeira coisa. Migrei do MEI para o Simples Nacional, agora tudo importa. A maneira como eu emito nota fiscal importa, a maneira como eu cadastro os produtos importa. Então, quando a gente faz essa migração, o importante de ter uma contabilidade especialista ali é justamente para te auxiliar nesses cadastros de plataformas. Então, cadastrar os produtos direito dentro do Bling ou do Tiny. A Upseller é uma plataforma que começou agora, que está ganhando bastante mercado, eles ainda têm bastante coisas para ajustar, então eu não gosto muito dessa plataforma, porque eles têm algumas coisas que não estão funcionando ainda, então é mais o Bling e o Tiny mesmo que a gente indica aqui, mas aí a gente cadastra tudo certo ali, então a gente vai te ajudar a fazer esses cadastros para que as notas fiscais fiquem emitidas de maneira correta, né? Então, assim, eu já peguei um monte de empresa aqui que veio para o escritório já operando no Simples Nacional, que a gente recuperou de 10 a 15 mil reais de impostos porque estava emitindo nota fiscal errada. Então, importa muito, né? Imagina a gente pedir uma recuperação de 15 mil reais e entrar 15 mil a mais no seu caixa para você ajustar e conseguir rodar a operação. Você tem 15 reais a mais para investir no negócio, para ajustar de impostos que foram pagos de maneira incorreta. Então, é muito importante prestar atenção nisso, né? O pessoal fala, Simples Nacional não tem nenhum benefício, não tem nada e não sei o quê, mas ninguém olha direito para o Simples Nacional, que não é simples, né? A gente já tem bastante coisa ali dentro do Simples Nacional que precisa prestar atenção. Então, saiu do regime do MEI, a gente precisa de uma assessoria contábil para ajustar isso e também para ter uma relação mais próxima para conseguir te ajudar na precificação, né? Porque agora isso muda todo mês. A sua alíquota ela pode aumentar todos os meses de acordo com o seu faturamento. Então, você precisa ficar de olho nessa parte de alíquotas, de impostos, para que você não precifique errado. Senão, você está vendendo na plataforma e não está ganhando nenhum real. Porque colocou lá 4%, já está pagando 6, 7%, e o lucro está ficando ali no imposto que você não está precificando direito. Então, você precisa entender como achar esse imposto, onde olhar, quem vai te mostrar isso, em quais documentos você vai encontrar, para que você faça o custo desse produto de maneira correta. Então, a gente tem que explicar e mostrar isso para vocês, porque não existe você ter uma empresa e a pessoa te perguntar assim, quanto você paga de imposto? Fala, não sei. Eu penso, mas como é que está precificando? Exatamente. Agora, Carol, me fala assim, quais são os principais erros que a galera erra em relação à questão de contabilidade versus e-commerce? O que você vê mais? O maior erro de todos é cadastro de produto incorreto. Então, 90% das empresas que chegam aqui no escritório estão pagando mais impostos do que deveriam, porque todos os produtos são emitidos sem benefício e a gente tem, às vezes, 30%, 40% da cartela de produtos desse cliente que tinha benefício fiscal. Então, o primeiro erro é não ter essa busca de benefícios dentro da cartela de produtos que esse cliente vende. Uhum. O segundo erro principal, assim, é precificação. A maioria dos empresários não entendem o custo para manter a operação rodando. Precifica errado, o lucro é baixíssimo. Então, a gente precisa entender a precificação, os valores de anúncios que são gastos, entender como vender mais dentro das plataformas, né? Então, agregar produtos, fazer um upsell, alguma coisa ali que você consiga vender mais sem pagar o anúncio desse segundo produto. Essa parte de precificação é uma coisa que é unânime, assim. A maioria das pessoas não sabem quanto estão pagando de imposto e não precifica direito. Eu acho que tem alguns problemas, né? A própria
a maioria das pessoas aí, não sei se vocês quiserem comentar aí por onde vocês vendem. Vocês vendem por site próprio, Instagram, Mercado Livre? Comenta aí para a gente aonde que vocês vendem mais. A gente vai ter essa noção, né? Quem tiver no Instagram ou quem tiver aqui na Cal. Mas o que eu vejo é o seguinte, o cara que vende mais no Mercado Livre, por exemplo, é meio difícil de você calcular o valor final do que você vai pagar para eles, porque tem a comissão, tem a taxa de R$ 5, tem o frete grátis que varia de acordo com o estado do cara, varia de acordo com a categoria do produto. Então, é complexo também definir isso antes de vender. Então, você fica meio que numa boca de sinuca para realmente organizar tudo isso, e ainda fora essa parte do detalhamento do cadastro, né? Porque isso o cara cadastra qualquer coisa lá no Bling, e aí não coloca lá as classificações corretas, né? E aí tá pagando imposto errado também. Então, tem muito problema nesse processo, né? Eu acho que isso é realmente um ponto bem importante mesmo. Tá? O cadastro ali, e mesmo que a precificação dentro das plataformas, ela realmente é mais difícil do que para quem tem um site próprio, que entende, que tem mais controle do que é gasto ali, dos percentuais, né? Mas a gente tem uma média. Quando a gente começa a vender dentro da plataforma, a gente tem uma média do que é cobrado de taxas, de mais ou menos quanto que varia os fretes. E o mais importante do empreendedor é olhar para a vida financeira da empresa também, porque a maioria das pessoas estão assim, ó, tô querendo vender, faturamento, e faturamento não é lucro. A gente fica hoje numa roda por conta do digital, assim, de querer um faturamento X, um faturamento Y, e eu não estou faturando, e eu não estou vendendo, e fulano está vendendo tanto. E às vezes o fulano está vendendo aquilo tudo e não está colocando 10% daquilo no bolso. Porque é uma busca tão incessante só por vender, ao invés de ter um negócio consolidado, uma estrutura validada, que às vezes a gente fica sem o lucro. Então, eu tenho aqui diversos empresários que, quando escalaram o negócio, quebraram. Então, tinha um cliente aqui que vendia 1 milhão por mês dentro das plataformas e quebrou, porque não sabe fazer precificação, aí o dinheiro cai, e na plataforma o dinheiro não cai conforme as vendas, né? Ele vai demorando um pouquinho para cair. O dinheiro cai, você vê um valor gigante caindo na sua conta, você pega o dinheiro um pouco para você mais do que você poderia, porque você já entende que está faturando um monte, chegam as faturas dos fornecedores, aí você não consegue pagar, você faz aquele empréstimo que a plataforma te sugere. E isso vai virando, ó, uma bola de neve que depois você não consegue sair. Então, eu tenho clientes que faturam muito aqui. E geralmente os que quebram é os que mais faturam. 1 milhão mês, 800 mil mês. Aqui também, eu estava falando com um cliente também que estava faturando 700, 800 mil e mais nos marketplaces, muito produto de revenda, que a margem é baixa, e ele começou a fazer umas contas lá que dentre os top 10 produtos que ele mais vendia, 8 davam prejuízo. Aí, no final das contas, não consegue pagar todos os custos da operação. Então, assim, é olhar para esse negócio de uma maneira mais financeira também, sabe? Entender que não é só vender. Compensa vender menos, mas vender com lucro, do que sair colocando para vender qualquer preço. Aí olha o preço do concorrente e cadastra lá. Aí olha o preço da outra loja e cadastra lá. Não, às vezes não faz sentido para a sua operação aquilo. Então, compensa vender em menor quantidade, mas com lucro ajustado, do que sair vendendo e não colocar nada no bolso, porque a gente abre uma empresa que é para ganhar dinheiro. A gente abre um negócio, começa um empreendimento porque a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente abriu para ganhar dinheiro, senão não abria LTDA, não abria ONG. Então, a gente abriu essa empresa para fazer dinheiro. Então, a gente precisa olhar para isso, não adianta só escolher produto, escolher plataforma, emitir nota fiscal de venda, a gente também precisa olhar para o final das contas, né? Então, assim, dentro do Simples Nacional, isso já precisa ser olhado com mais cautela, porque a gente já começa a ter mais obrigações fiscais. Pode existir um momento dentro do Simples Nacional que não vale a pena estar dentro desse regime, né? Que compense a gente migrar esse regime.
E daí a gente precisa de empresas estruturadas para trocar o regime do Simples Nacional para um lucro presumido ou um lucro real. Então, saiu do MEI, a melhor opção é o Simples, na maioria das vezes, tá? Pode ter um caso ou outro de exceção? Pode. Na maioria das vezes, o que compensa é o Simples. E daí a gente já vai aprendendo a lidar com essa parte tributária. Então, fazer cadastro na plataforma de maneira correta, emitir nota fiscal, né, começar a encontrar fornecedores que emitam nota fiscal, que a grande maioria de quem trabalha nesse segmento também, um dos maiores problemas é que não tem fornecedor que emite nota fiscal, não tem comprovação das despesas, então a gente não consegue, às vezes, sair do regime do Simples, porque nos Isso outros também está regimes... errado, né? Se você compra a mercadoria e o fornecedor não te dá uma nota fiscal, que essa nota fiscal vai ser a nota de entrada para o teu produto, você está com o teu produto ilegal dentro da sua empresa, né? Então, todo produto que você compra de qualquer empresa precisa ter uma nota fiscal, porque senão o governo entende que você comprou da onde essa mercadoria para vender. Então, fica desbalanceado, né? Não tem esse lastro Sim. fiscal que a gente fala. Uma das maneiras que podem fazer com que você seja excluído do Simples Nacional é essa falta de comprovação de mercadoria também, né? Então, assim, não ter essas notas fiscais de mercadoria e só ter vendas pode te desenquadrar ali também, da mesma maneira como ter mais despesas do que receitas, né? Então, não tem como você manter uma empresa que todo mês ganha menos do que gasta. Ou seja, isso pode te desenquadrar do Simples Nacional, porque ele entende que se você dá conta de pagar tudo aquilo e não está faturando, é porque você não está declarando tudo que você recebe. Então, Exato. existem algumas coisas que fazem com que você seja excluído do Simples Nacional, principalmente as irregularidades, né? Então, a gente sempre fala como se fosse uma empresa completamente regular. Tem as notas fiscais de compra, emite as notas fiscais de venda, vai fazer a precificação, entendendo a alíquota de imposto para fazer o pagamento de imposto. Então, manter essa empresa de maneira regular, né? Isso é primordial. Então, esses dois erros, assim, são os maiores erros, né? Não ter essa ciência de como o cadastro do produto faz diferença na hora de pagar imposto. E uma terceira coisa que é muito importante é que a maioria das pessoas chegam sem saber dos pagamentos de DIFAL e ST das compras de mercadoria. Então, às vezes, compra um produto de outro estado, gasta 7, 10 mil reais nessa compra. E daí a nota chega aqui na contabilidade, a gente vai falar, olha, então, sabe aquela nota que você comprou sem avisar? Essa nota aí tem um percentual de 23% a mais para incluir. E daí inviabiliza a venda desse item. Porque às vezes você compra um produto, aí você vai ter que agregar mais 23% de imposto sobre ele só na compra, fora o imposto que você vai pagar na venda, e ele não fica apto para ser vendido no mercado, até porque dentro das plataformas o pessoal pesquisa por preço, né? Se você coloca um preço muito alto num produto que é igual em vários fornecedores, você não vende. Então isso acontece quando você compra de um fornecedor que está fora do teu estado, dentro do Simples, né? Que isso que acontece. Isso, dentro do Simples. Se você, vamos supor que as empresas são todas aqui do estado de São Paulo. Aí você acha um fornecedor muito bom lá de Santa Catarina. Fornecedor ótimo, com preço maravilhoso, você vai e compra o produto de lá. Quando a gente faz a validação dessa nota, aí a gente percebe que você vai ter que pagar a substituição tributária desse produto. E a substituição tributária é um imposto que pode chegar até 35% do valor da nota fiscal de compra. Então, é um valor muito alto, né? Comprar de fora do estado é uma coisa que tem que ser estudada. Tem que mandar para a contabilidade antes de comprar. Olha, eu vou comprar o produto NCMX lá de Santa Catarina. Você vê para mim qual que é a alíquota que eu vou pagar? Tem que falar com a contabilidade. A contabilidade tem que fornecer essa alíquota para vocês entenderem antes de comprar se vale a pena trazer esse produto. Ou se não, se vale a pena você procurar um fornecedor aqui de São Paulo, mesmo que um pouquinho mais caro, que no final das contas vai dar menos ainda.
Então, precisa fazer esses questionamentos, né? Precisa saber das obrigações do Simples Nacional, que eu sempre falo, o Simples Nacional só tem o nome de Simples, não é simples, né? A gente tem bastante coisinha para prestar atenção, para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque cada percentual de imposto que aumenta ali, muda todo o jogo. O lucro, às vezes, já não é tão alto. Se eu coloco 20% a mais de imposto, ficou sem lucro. Exato. Agora, explica para o pessoal aí o que é o DIFAL e quem que tem que pagar esse tipo de imposto. O DIFAL, ele é o diferencial de alíquota entre os estados, que é justamente esse imposto que a gente está falando aqui das compras de mercadoria de fora do teu estado. Então, todas as vezes que você compra mercadoria de fora do seu estado, você pode pagar ou diferencial de alíquota, ou a substituição tributária, ou a antecipação tributária. Então, são 3 impostos que podem existir quando você compra um produto de fora do seu estado. Como que é definido isso? Se vai ser DIFAL, se vai ser ST ou se vai ser antecipação? Porque todo mundo fala do DIFAL só. Mas a nomenclatura, às vezes, não é essa. Às vezes, você está pagando substituição tributária e está chamando de DIFAL, mas não é. Por quê? Depende do porquê você está comprando, se você está comprando para uso e consumo, se você está comprando para brinde, ou se você está comprando para revenda, e vai depender dos convênios, protocolo entre os estados. Então, a gente precisa entender qual é a finalidade dessa compra, se é uso e consumo, doação de brinde, ou se é revenda, e a gente precisa entender de qual estado você está comprando, e daí a gente vai entender se é DIFAL, ST ou antecipação. Então, esses 3 impostos, eles são sobre a compra de mercadoria. É isso que eu ia falar. Eu queria falar daquele DIFAL que fala da venda de mercadoria para fora do estado, né? Tá, o DIFAL de venda de mercadoria para fora do estado, no Simples Nacional, existe uma instrução normativa, que é a AI 5464 ou AI 5469 do Supremo Tribunal Federal, que isenta as empresas do Simples Nacional de pagar DIFAL quando vende para consumidor final. Então, se a empresa de vocês, né, a maior parte das vendas é para consumidor final, CPF, não contribuinte, né, não tem a cobrança de DIFAL, não existe. O STF derrubou isso. Agora, o que acontece? Existem alguns estados que estão efetuando a cobrança desses impostos novamente. Então, existiu essa instrução normativa. Atualmente, quando o Estado ele tem algum tipo de publicação de uma nova normativa que ele fala que ele não aceita isso, que no Estado dele ele vai cobrar, aí a gente precisa fazer esses cálculos. Então, a mesma coisa para compra. A gente vai ter que entender o produto, para onde você está vendendo, para poder aplicar a alíquota de DIFAL. Então, a gente tem que validar a alíquota do Estado e a alíquota interestadual. Mas no caso do Simples Nacional, isso não acontece com frequência. Então, ali dentro do Mercado Livre, a gente sabe que Tocantins está cobrando. Então, quando você, Simples Nacional, vende para uma pessoa física, a gente tem conhecimento até agora de que estão cobrando o estado do Tocantins. Os outros estados estão entregando sem a cobrança do DIFAL. Então, existe essa instrução normativa que dispensa o Simples Nacional de fazer o pagamento, a não ser que aquele estado em específico se pronuncie contra. Aí a gente vai ter que validar a legislação daquele estado para aplicar a alíquota, e não tem uma alíquota fixa, tá? A gente vai ter que sempre entender o estado que você está, o produto e para qual estado você está vendendo, porque as alíquotas, elas mudam, né? A alíquota interestadual é sempre... Mas você sabe que eu estava observando em alguns clientes nossos que o próprio Mercado Livre ele está cobrando o DIFAL de venda para não contribuinte fora do estado, mesmo a empresa sendo no Simples, ele já desconta na fatura. Sim, na verdade o que está acontecendo o que está acontecendo é isso, mas num processo inverso. O Mercado Livre despacha a mercadoria, saem os caminhões. Quando esse caminhão é parado na barreira e é feita a cobrança naquele estado, o Mercado Livre fala, emite a taxa que eu vou pagar.
para poder liberar o caminhão, ele vai ficar lá com o caminhão parado. Emite a taxa, o Mercado Livre paga e libera o caminhão para o caminhão fazer os envios. Depois que o Mercado Livre já pagou, ele vem cobrando de todo mundo que estava dentro daquele caminhão, e daí ele nem explica. Nem Ele sabe, só nem quer saber se é simples, não é simples, né? ele pega, e daí é o que eu falei, para o Tocantins, mesmo as empresas de Simples estão pagando, porque o Estado já se pronunciou em relação a isso, então eles estão cobrando mesmo. Mas para os outros estados não estava tendo cobrança. Então, quando a gente até mandou um informativo aqui para todos os clientes do escritório, falando sobre isso, porque outra coisa que acontece é que os empresários às vezes nem olham lá na conta do Mercado Livre que está debitando isso, então ele nem sabe que ele está pagando, porque o Mercado Livre não está avisando o que, que é. Você tem saldo na conta, ele tira. Então ele vai lá, entende que do seu produto foi R$ 80, ele tira R$ 80, ele tira R$ 70, e daí, quando você vai ver, é de uma operação de 1, 2 meses atrás, que ele só cobrou agora. Então, por quê? Primeiro ele pagou e depois ele desconta. Então, quando eu entrei em contato com o Mercado Livre através do chat para entender isso, o que estava acontecendo, por que estavam existindo aqueles descontos dos nossos clientes, do que era aquilo, né? Eles ainda se pronunciaram que eles não estavam fazendo a cobrança de 100% do DIFAL. O Mercado Livre estava absorvendo uma parte e estava repassando 80% mais ou menos do DIFAL para esses lojistas. Então, ficava difícil até da gente achar a nota, porque o valor de DIFAL não batia com nenhuma nota, porque o Mercado Livre absorveu um pedaço. E daí eles foram falando que era em relação à venda de Tocantins, e daí a gente foi achando essas notas fiscais. Então, é bom ficar de olho lá, né, na conta do Mercado Livre, porque até agora o que a gente tem ciência de que está mesmo sendo cobrado em praticamente todas as vendas, tem caminhão que está sendo parado na barreira, são as empresas, o estado de Tocantins, né? Então, as empresas que vendem bastante para lá foram as empresas que mais sofreram com isso, porque não precificou. E é um DIFAL, às vezes, de 10%, 12%, né? Faz muita diferença na precificação. Então, mas aí depois que foi cobrado, você já conseguiu estornar esse valor? Não, o Mercado Livre estornou para um dos clientes, para todos os outros não estornou, porque o Estado cobrou esse valor, né, de taxa, e o Mercado Livre só repassou. Então, daí a orientação não vende para Tocantins. Fala que não entrega para fala que não entrega para esse estado, porque eles informaram que a barreira, quando para, ela efetua a cobrança. A gente pode entrar com um processo contra o Estado, mas nesse caso, desse Estado, ele já tem uma posição em relação à cobrança. Então, não é mais uma briga com o Mercado Livre, a gente tem que pedir o dinheiro de volta para o Estado, porque o dinheiro foi pago para o Estado. Então, o Mercado Livre meio que se isentou, né? Então, nos retornos que a gente teve é que é devido, o Estado está cobrando e para entregar eles têm que pagar a taxa. Mas pelo Mercado Livre, por exemplo, não dá para você negar uma venda. Não dá para escolher para quem você quer vender. E aí, assim, se você cancelar a venda, você é penalizado também. Então, não tem muito o que fazer. Tem que ou vender por Colocar site no próprio, preço, né? ou colocar no preço de todo mundo. Os clientes que vendem para lá embutiram no preço desses produtos mais específicos, né? Porque teve produtos mais específicos, porque eles conseguem validar lá por relatórios quais são os produtos que vendem mais para quais estados. Então, puxou esse relatório lá do Mercado Livre para ajustar a precificação desses itens. Então, puxou o relatório, viu quais são os produtos que vendem para quais estados, e daí validou o estado de Tocantins e colocou lá certinho a precificação para ajustar. E é uma precificação que muda por NCM. Sim. Então, vai ter que entender o produto para conseguir entender a alíquota para você precificar. Então, se são diversos produtos, a gente tem que mexer na precificação de todos os itens. Não dá para pegar uma alíquota e aplicar para todo mundo. É difícil, né? Então, é o simples que não é simples. complexo todo esse cenário, né? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, pessoal. Quem quer fazer alguma pergunta, pode escrever aí ou levanta a mão aqui no Google Meets, ou escreve aqui nos comentários.
ou aqui no próprio Instagram, pode também escrever ali no chat ali. O Carlos aqui escreveu aqui, ó, enquanto isso, o Marketplace nunca leva prejuízo, sempre ficar bom de olho na precificação, né? Então, acho que é bem por aí mesmo, né, pessoal? Quem tem vendas assim precisa estar atento em muita coisa, né? E isso acho que a galera não está percebendo que tem que prestar atenção em muita coisa, né? E aí, se você não presta atenção, vai se tornando uma bola de neve e no final o faturamento, na minha opinião, é ego em vez de lucro, né? Então, se você ficar só faturando e não está lucrando, é um baita de uma dor de cabeça depois, porque você está com um passivo de imposto depois, enfim. E tá trocando, às vezes, 6 por meia dúzia, ou às vezes até perdendo dinheiro, né? A maior coisa que a gente precisa prestar atenção mesmo é quando inicia esse negócio, ter algum escritório de contabilidade especialista que vai ficar próximo nesse contexto, para você entender o que você vai pagar, qual é o percentual, para que você tenha, né, munição, para que você tenha informação para conseguir ajustar o seu negócio. Porque hoje em dia, eu estava até lendo uma pesquisa que o e-commerce ele representa 11% de toda a venda varejo que a gente tem hoje no Brasil. E a previsão é que a gente chegue em 50%. Então, se hoje a gente vende muito no e-commerce, pensa daqui a alguns anos, quando o mercado migrar praticamente todo para o e-commerce. Então, a gente é um negócio que só tende a crescer, a aumentar. Se a gente conseguir se posicionar ali, ter uma empresa estruturada, que conhece do que está fazendo, né, que já vai começar com conhecimento diferente, tem muito potencial de lucro, porque é por ali que as pessoas vão fazer todas as compras. A gente só precisa organizar para entender o negócio, né, e conseguir tirar o lucro do negócio. Então, a precificação, entender qual é o melhor regime tributário para a gente se colocar numa posição onde a gente pague menos impostos, e ir fazendo isso, né, de uma maneira gradativa, para que a gente cada vez tenha mais lucro e consiga se colocar melhor no mercado aí de e-commerce. Exatamente. Ó, tem um cara que perguntou aqui no Instagram, Rodrigo RDG. Para quem tem muitos fornecedores, ter um controle e análise das notas fiscais para fazer a revisão, se estão emitindo correto ou deixando de emitir, como que faz isso? Acho que aí tem que ter um bom contador, né? Eu acho que aí... O que a gente sempre avisa aqui no escritório é para que toda vez que você compra um produto novo, que você vai incluir na sua cartela de produtos, você avise aqui no escritório para que essa pesquisa seja efetuada. Exato. Porque é muito difícil um escritório de contabilidade controlar todos os novos produtos de todos os clientes. Então, se você avisa que aquele produto é um novo produto, a gente realiza a pesquisa tributária e te informa como deve ser feito o cadastro e a emissão de nota fiscal daquele item. Mas para um contador ficar responsável por fazer essa gestão, né, é muito difícil, a não ser que você tenha um pacote contratado com essa especificação de um atendimento diferenciado. Então, por exemplo, o escritório ele tem vários pacotes de prestação de serviço. Para existir uma pessoa responsável só por fiscalizar os seus produtos, seria um pacote mais premium, não um pacote ali de assessoria mensal, mas a gente faz essa notificação. Então, chega o cliente aqui no escritório, a gente faz o onboarding, né, a gente recebe esse cliente, explica como funciona toda a operação e avisa, você tem um produto novo, quando você tiver, né, porque quando chega a gente já valida essa revisão. Quando você tiver um novo produto, mande o NCM aqui, para a gente poder fazer essa revisão. Antes de comprar, né? Antes de cadastrar lá. Cadastrar, porque aí você vai saber... E se for de outro estado, antes de comprar. Então, isso que eu ia falar. As notas fiscais em relação a impostos, a gente vai validar isso, você avisando ou não. Porque nosso sistema busca todas as notas fiscais de entrada. Você falando ou não que comprou de outro estado, eu sei, e a gente vai emitir a guia de imposto. O importante é que você saiba do imposto antes de comprar, para que você possa precificar isso de maneira correta. Então, o ideal aí, Rodrigo, é que você avise todas as vezes em que você compra produtos novos.
ó, esse item é novo na minha carteira de produtos, faça a pesquisa tributária para mim, e daí esse contador vai fazer a pesquisa para que você consiga cadastrar isso de maneira correta dentro das plataformas. Eu acho que, de qualquer forma, né, eu também tive um e-commerce, né, e eu entendi, eu tinha mais ou menos 6 mil produtos entre 150 fornecedores. Como é que eu administrava tudo isso? Então, cada vez mais eu precisava aprender sobre qual que eram as regras de cada negócio, da parte contábil. Então, primeira regra, se você comprar fora do estado, você pode pagar mais imposto, né? Segunda regra, quando você faz uma venda de um produto que tem ST na venda, você pode pagar um pouco menos. Então, assim, você tem que entender quais são as nuances de cada coisa para realmente ter um conhecimento melhor, e aí você vai trocar essa ideia com o teu contador, e obviamente tem contadores e contadores, né? Então, você tem que pegar um que entenda desse negócio, que é um negócio de baixas margens e complexo. Se você coloca um cara que só põe lá e nem olha, lança as notas sem olhar direito, né, e só calcula o imposto de uma forma incorreta, você também pode estar pagando imposto de forma errada, né, e depois ou pagar mais, ou pagar menos, ou dar algum problema no futuro, né, isso é bem complexo, né. Sim, é exatamente isso, né? Bem por aí, né? Exatamente. Quando a gente paga mais, geralmente a Receita Federal não notifica. Lógico, Mas não vai quando a falar. gente paga menos, com certeza, em algum momento, essa pessoa vai receber notificação. Cada vez mais a gente vê notificação de MEI de Simples Nacional acontecendo. Então, eu estou nesse mercado, né, de contabilidade, eu tenho 12 anos de escritório de contabilidade. Então, assim, quando a gente fala de notificação de MEI, hoje, não é a mesma quantidade que a gente via 7 anos atrás. Quando que MEI era notificado? Muito difícil. Hoje em dia, eu recebo no escritório muita notificação de MEI, de que foi desenquadrado por excesso de faturamento, de empresas de Simples Nacional que foram desenquadradas por falta de pagamento de imposto ou por sonegação de imposto. Então, assim, cada vez mais a Receita Federal ela vai arrumando meios de conseguir, né, fiscalizar essas operações, mesmo sendo de regimes tributários mais tranquilos. Então, o percentual de fiscalização está aumentando, né? Então, não é ideal que a gente pague menos impostos do que deveria. O ideal é a gente conseguir pagar menos, mas dentro da legalidade. Exatamente. Ao Tiago aqui, Tiago Matheus da Silva 5, com cenários de cada vez mais margens apertadas, uma forma de buscar lucratividade não é na compra e também na parte tributária. Pergunta a Carolina, quais os benefícios fiscais do estado de Santa Catarina? Bom, depende, né? Assim, a gente tem alguns benefícios fiscais para e-commerce em específico, os melhores são de Minas e do Espírito Santo, são estados que oferecem bastante benefícios fiscais para o e-commerce, mas para o regime normal. Para o regime do Simples Nacional, os impostos eles são iguais em relação à venda, né, em todos os estados. Então, se a gente tem uma empresa do regime normal, aí vale a pena a gente estudar esses estados, entender onde estão seus fornecedores, como que você conseguiria enviar essas mercadorias para despacho, para a gente entender em qual estado compensaria mais. Quando a gente fala de Simples Nacional, pagamento de imposto nas vendas, né, é federal, é a mesma alíquota para qualquer estado. O que hoje até, inclusive, eu recebi um cara que estava querendo fazer a consultoria com a gente, ele perguntou, mas qual que é o melhor local para abrir um negócio? Ele estava com uma operação lá em Fortaleza e queria trazer a Extrema, né, que é Minas, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, enfim. Eu falei para ele, acho que o ideal era realmente fazer um estudo tributário para ver da onde você compra a mercadoria, isso faz uma diferença, da onde você vende a mercadoria e qual o tipo de produto que é. Porque o que eu sei em relação a Santa Catarina, principalmente para quem importa produtos, né? Então, para quem importa produtos por Santa Catarina, é bem mais vantajoso do que por São Paulo, por exemplo, né? Por Santos. Então, pelo que eu entendo, que eu sei, é o cara que faz importação direto da China por Santa Catarina e vende direto para consumidor. Esse é um bom local para estar em Santa Catarina. Eu falo que as operações, elas são como
os seres humanos, né? Assim, as empresas são como nós, cada um tem a sua identidade. Às vezes o que compensa para uma não compensa para outra. Então a gente tem que entender o que, que você tem de operação, se é uma operação que está começando, se é uma operação que já tem tração e a gente está só tentando fazer um planejamento tributário para economizar impostos, né? Para validar onde ficaria melhor. O que, que você vende, se todos os seus fornecedores emitem notas fiscais para você, se os seus fornecedores também são do lucro presumido, né, para que a gente tenha aí um maior crédito tributário nas emissões de notas fiscais que vem de compra. Então, são muitas variáveis para o regime normal. Então, para conseguir te dar uma resposta assertiva em relação a isso, a gente tem que pegar a tua empresa quando a gente fala de regime normal, tá? Então, saindo do Simples Nacional e indo para o regime normal. A gente tem que pegar a tua empresa e fazer um estudo dessa empresa para entender o que compensa mais. Então, onde estão os seus fornecedores, quais os tipos de produto que você vende, que isso também muda, para quem que você vende, se você só revende para consumidor final, se você também revende para outras empresas, para que a gente consiga fazer um planejamento tributário assertivo, né? Então, quando a gente sai do Simples Nacional e vai para o lucro presumido ou real, não existe uma regra única que vale igual dentro do Simples Nacional, né? Que é aquilo ali para todo mundo. Não. Para cada empresa, a gente vai se valer de um benefício tributário diferente, vai ter uma região que vai compensar mais ou menos. Então, compensa a gente olhar. Se é um negócio que já tem tração, já estou vendendo, já tenho um negócio, fatura tanto, eu quero diminuir a minha carga tributária. Vamos fazer um planejamento tributário. Vamos entender os produtos que você vende, onde que você está, qual é a sua faixa de faturamento para conseguir te apresentar o melhor caminho, tá? Beleza. Então vamos lá, finalizando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pelo menos acho que ninguém falou mais nada aqui. Então, assim, pessoal, vamos fazendo as considerações finais aqui, Carol. Então, acho que na suma tem que saber. Eu acho que talvez é o melhor, o que eu falo até em relação a bons profissionais para contratar. Eu acho que assim, você tem que contratar um bom médico, um bom advogado e um bom contador. Sim. Tem que fazer, e um bom consultor de e-commerce também, né? Se vocês Também, para o precisarem. negócio prosperar. Exatamente. Então, Eu acho que acho que é quer falar andar mais alguma juntos, coisa, né? Carol? Vamos lá, para Eu encerrar. acho que de consideração final, assim, é entender, né, a particularidade desse negócio. Então, encarar isso como um negócio, né, e ter bons parceiros, para que os parceiros andem juntos, né, para que a gente consiga construir uma operação que dá lucro e que é consolidada. Então, ter bons parceiros, né, ter uma boa pessoa que consegue te auxiliar com vendas, ter um bom escritório de contabilidade que consegue te auxiliar com os impostos, ter bons fornecedores que te auxiliam com os produtos, para que esse negócio seja lucrativo e escalável, porque o nosso foco principal é escalar o negócio, né? Ter mais faturamento, mais lucro, mas de uma maneira completamente saudável, né? Escalar um negócio de maneira saudável. Então, para todo mundo aqui que participou da live, agradeço vocês pela participação. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à parte fiscal, tributária, qual o melhor regime tributário, meu escritório ele fica à disposição para auxiliar, para tirar essas dúvidas. Então, podem entrar em contato comigo aqui pelo Instagram ou pelo Instagram do escritório. E precisando, estamos aí abertos, né, disponíveis para auxiliá-los. Beleza. Agradeço a todos, né, Carol? Obrigado aí pelo ter aceito o convite para a gente conversar sobre contabilidade, né? Que é um assunto não tão charmoso assim, né? Não é tão em alta, o pessoal gosta mais de falar de venda, né? E eu acho que no final, contabilidade é um negócio bem importante, né? E quanto mais todo mundo tiver mais conhecimento, mais consciência de tudo que está rolando, a quantidade de erros e problemas vão ser menor, né? Com Então, certeza. considerações finais aí, sigam a gente aí, @nacarod, para falar de e-commerce, segue lá a Carolina, pode falar aí teu Instagram também, Carol. Contadora.Carolina Rosa. Beleza, e é isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos pela atenção, bastante gente aqui participou. Tem uma mão levantando, tem uma pessoa querendo falar aqui. Vai lá, Fábio, quer perguntar? Para encerrar aqui, então, hein? Fábio, pode falar.
Eu acho que ele apertou errado, então. Então, beleza, pessoal. Boa noite. Agradeço a todos aí pela atenção. E até a próxima aí.